Vamos falar agora de competência e habilidade. Então, para você que acha isso um bicho de 7 cabeças, é muito importante que você entenda o que é essa competência que o Enem exige de você e o que é essa habilidade. Para que você tenha um norte e encontre um sentido nessas palavras, vou resumir para vocês com um exemplo bem do nosso cotidiano. Vamos supor que você está diante do seguinte problema na sua casa. O interruptor, que é aquela tecla que aciona, liga e desliga a energia, a luz, ela está com defeito. Essa tecla está com defeito e precisa ser trocada. Veja bem, eu vou usar esse exemplo para explicar o que é competência e o que é habilidade. Competência é você, ao verificar que essa tecla está quebrada, você vai identificar todas as ferramentas necessárias para o reparo. Então, você identificou que ela está quebrada, que você vai ter que comprar outra tecla de acionamento. Você vai precisar de um alicate, de uma chave de fenda, ou Phillips, uma fita isolante, para fazer a emenda, enfim, uma chave teste para verificar a polaridade, tranquilo. Beleza? Então, isso é competência. É identificar todas as ferramentas que são necessárias para a manutenção desta tecla aí. Ok? O que seria, então, habilidade? Aonde que entra a habilidade? Obviamente, o alicate tem que saber manuseá-lo. A chave de fenda não basta ter, você tem que saber manuseá-la. A chave teste, você tem que saber utilizá-la. Então, o ato de trocar, de saber desparafusar, de saber tirar os fios, conectar os fios novamente, verificação de polaridade, saber medir quem é positivo, quem é negativo, para poder fazer a ligação correta, isso é habilidade. Ok? No Enem é assim que funciona. Diante de uma questão, diante de um exercício, a banca exige de você o quê? Competência. O que é? Identificar qual é o problema, o que o exercício está perguntando, quais são as ferramentas que você vai precisar. Ferramentas faz referência aos assuntos. Isso aqui é um assunto de sólido. Eu vou precisar calcular volume. Então, eu vou precisar do volume do prisma, do volume do cilindro, do cone, da esfera, da pirâmide, enfim. Isso é habilidade, é competência. Agora, o que é a habilidade? A habilidade é, depois que você identificou qual é a fórmula que você vai ter que usar para a resolução daquele exercício, você saber aplicar, multiplicar, somar, elevar ao quadrado, tirar a raiz, subtrair, enfim, fazer todas as operações algébricas envolvidas naquela questão. Isso é habilidade. Então, o Enem vai testar e vai fazer com que você aplique tudo isso na resolução de um exercício. Os assuntos relacionados com a geometria, eles estão todos agregados a essa área de competência, área 2. Essa área diz o seguinte: utiliza o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela, ok? Então, isso é a competência 2. Bom, dentro da competência 2, nós temos várias habilidades. Vamos, inicialmente, falar da habilidade 7. O que diz a habilidade 7? Ela diz: identificar características de figuras planas ou espaciais. Galera, é aquilo que eu falei no início da aula, a planificação dos sólidos geométricos. Por que eu fiz questão de mostrar todos eles planificados? Para que você tenha uma noção de como que é a sua representação. Galera, nas últimas edições do Enem, 2011, 2012, 2013, 2014, sempre caiu uma questão envolvendo planificação de sólido geométrico. Por isso, mais uma vez, a gente aposta que esse ano pode ser que cobre novamente. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Então, vamos agora fazer alguns exercícios utilizando esta competência e esta habilidade aqui. Exercício número 1, me parece que esse aqui foi, eu esqueci de marcar, mas do Enem de 2014, do ano passado. Ele diz assim: um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente. Desde sua base,
base do cone até a metade da sua altura. Olha só, a metade da sua altura. Ele vai até o topo? Não, vai só até a metade da altura o adesivo. Para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda à parte da superfície lateral a ser revestida, ou seja, até a metade da sua altura. Não vai revestir inteiramente o cone, vai só até a metade. Beleza, professor? Então, veja bem, continuando. Qual deverá ser a forma do adesivo? E aí ele deu todas essas opções para nós. Questão do Enem, aí você tinha que olhar para cada uma dessas questões e identificar qual delas seria a mais apropriada para a questão. Então vamos lá, veja bem, de cara eu já elimino a letra A e elimino a letra B. Por que eu elimino essas duas? Porque aqui é um triângulo e aqui é um trapézio. Isso aqui são figuras planas, estritamente planas. O que é isso? Composto somente por linhas retas. Ah, bom. E por quê, professor? Porque o cone é um sólido geométrico que contém superfícies curvas. Então, eu vou ter linhas curvas obrigatoriamente. Eu não vou ter na sua Constituição somente linhas retas. Vai ter linhas retas, mas também vai ter linhas curvas. Ele não pode ser formado só de linhas retas. Ele é de linhas retas e curvas. Então, essas duas já estão fora. Bom, aí eu tenho esta outra figura que, veja bem, ele também apresenta, olha só, ele é até bem característico, a gente chega até de ter uma certa dúvida com relação a ele. Mas, por outro lado, a gente elimina pelo seguinte, porque aqui é uma reta, ó. Isso aqui é uma reta. E ele não pode ser reto, porque o seu contorno é curvo. Então, a linha não pode ser reta. A base, beleza, mas aqui em cima não. Então, já está fora também a letra C. A letra D também não é, porque até poderia, se o revestimento fosse até no topo do cone. Mas o que o exercício falou? Ele falou que o adesivo vai ter que ir somente até a metade. Então, a metade não vai ter essa ponta. E aqui está apresentando a ponta. Aqui é como se fosse até o topo do cone. Então, também não é essa questão. Bom, então só restou a alternativa E, que representa o tronco de um cone. Observem que aqui, ó, é uma linha curva, ó. É uma linha curva, não é uma linha reta. Beleza, aqui embaixo também é uma linha curva, exatamente como o cone é. Tranquilo? Essas linhas são retas porque representam a geratriz. Beleza? Então, dessa forma, a gente mata essa questão aqui, identificando que a resposta correta é a letra E, ok? Beleza? Tá aqui, ó. Questãozinha relativamente simples, obviamente, para aquele aluno preparado, que entende de planificação, sabe que o cone é um sólido formado por linhas retas e curvas, e não somente por linhas retas. Então, teve muita gente que não tinha esse conhecimento e acabou chutando uma questão dessa fácil, de nível fácil, e acabou errando. Beleza? Então, tome cuidado, fique esperto com relação a isso. Exercício 2. Também um exercício que envolve somente observação. Observe que no exercício 1 nós não fizemos nenhum cálculo. Nós só analisamos a planificação da figura. Observe como é simples. Esse exercício me parece que foi 2012 ou 2013. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão planificações dessas caixas. Então, isso aqui são modelos de caixas planificadas que Maria vai utilizar na sua loja. Beleza? Vamos lá, continuando. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir destas planificações? Ou seja,
daquelas caixas que estão planificadas, se ela montar elas, quais serão os sólidos que serão formados? Então, veja bem, letra A, cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide, cone, prisma de base pentagonal e pirâmide, cone, tronco de pirâmide e pirâmide, cilindro, tronco de pirâmide e prisma, letra E, cilindro, prisma e tronco de cone, ok? Qual dessas alternativas nós temos aqui? Então, vamos lá. Professor, como que é o melhor caminho para nós resolvermos exercício desse tipo? Então, eu vou voltar aqui, as figuras são essas. O correto é você partir por eliminação. A eliminação é o caminho mais viável para você resolver. Como que eu elimino? Verificando a primeira figura. Esta figura, lembram dela? Essa aqui, ó. Estão lembrados dela? Que figura que é? Pode falar, escuto. Isso mesmo, cilindro. Isso aqui é um cilindro, professor. Olha aqui, ó. Bases circulares, beleza. Cilindro. Se é um cilindro, o que acontece aqui, ó? A primeira figura é um cilindro. Eu tenho na letra A, na letra D e na letra E. Então, a letra B e a letra C já está fora. Está fora. Por quê? Porque ela começa com o cone. Então, de acordo com isso, ó, a primeira figura é formada por duas bases cilíndricas que caracterizam o cilindro. Portanto, podemos eliminar as alternativas B e C. Beleza? Já que um cone apresenta só uma base. Agora vamos olhar para a segunda figura. Que figura que é essa? Observem que as suas faces são retangulares. Ah, professor, o senhor disse no início da aula, é um prisma. Observe que as duas figuras aqui são planas e um prisma de base pentagonal, porque eu tenho um pentágono. Galera, olha só. Aqui nas alternativas, em 2 momentos ele cita prisma. Só que, num momento, ele especifica o tipo de prisma. Por isso que eu não posso dizer somente prisma. Eu até poderia se não tivesse uma outra alternativa. Porém, dizer só prisma é algo assim, não muito completo. Porque eu posso ter um prisma triangular, quadrangular, pentagonal e assim sucessivamente. Beleza? Então, o correto é você, quando disser prisma, e vale também para pirâmide, especificar que tipo de prisma ou de pirâmide se trata. Lembrando que a sua nomenclatura está associada ao polígono da base. Se o polígono da base é um pentágono, então vai ser um prisma de base pentagonal. Se fosse um triângulo, seria um prisma de base triangular. Ou um prisma de base hexagonal, ou um prisma de base quadrangular. Depende, então, do polígono da base. Como nós temos, nesse caso, um prisma de base pentagonal, então isso já me remete automaticamente à alternativa A. Porque aqui só fala prisma, não fala mais nada. Mas mesmo assim, eu até poderia ficar na dúvida, porque prisma, tal, beleza. Vou deixar meio em xeque isso daí e vou analisar a terceira figura. Vamos supor aí que de repente a banca colocou só para confundir, porque dizer que é prisma já é o suficiente, eu poderia pensar assim. Isso aqui é um prisma, agora o tipo de base não vem em consideração, sei lá. Beleza. Vamos então para a última figura. Que figura que é essa? Isso aqui é uma pirâmide. Como que eu sei que é pirâmide? Todas as faces são triangulares e a base é uma base triangular. Se eu fechar isso daqui, eu vou formar uma pirâmide de base triangular. Ah, bom. Então aqui ele está dizendo que é tronco de cone. E lá ele diz que é pirâmide. Então isso vai me remeter obrigatoriamente, tá, a essa conclusão. Eliminando a alternativa D, precisamos decidir entre A e E. Sendo assim, precisamos decidir se a última figura é uma pirâmide ou um tronco. Acabamos de verificar que isso é uma pirâmide. Se é uma pirâmide, então a alternativa correta é a letra A. Resposta: cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Beleza? Vamos para mais um teste aí. Exercício 3. Olha só o que diz nesse exercício. Esse aqui caiu no Enem, eu acho que 2011. Então, olha só. Vários Enem sequenciais aí cobrando simplesmente planificação aí de sólidos. Olha aqui.
Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura abaixo. Então está aqui o formato da figura. O que o exercício pede? Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são, letra A, um tronco de cone e um cilindro. Letra B, um cone e um cilindro. Letra C, um tronco de pirâmide e um cilindro. Letra D, dois troncos de cone. E letra E, dois cilindros. Beleza? Então, eu tenho que optar entre uma dessas opções aqui. Veja bem, galera. Olha só. Está aqui a figura. Como que eu vou identificar, professor, que tipo de figura é? Bom, está parecendo um cone, mas está parecendo um cilindro também, professor. Eu estou em dúvida entre cilindro e cone. Agora, veja bem. Por que que isso aqui não é um cilindro? Porque o cilindro, mesmo que eu corte o cilindro, a base superior, ela continua sendo igual à base inferior. Observe que esse formato aqui, a base superior, é maior que a base inferior. E nesta outra figura interna, inverte. A base inferior é maior que a base superior. Então, eu tenho uma figura que tem bases diferentes. E isso não é característica do cilindro. O cilindro é um sólido que apresenta bases iguais. Mesmo que eu corte o cilindro no meio, ou em qualquer altura que eu passar um corte nesse cilindro, o tamanho da base vai continuar sendo o mesmo. Só vai alterar a altura, mas a base continua a mesma. Diferentemente do cone, porque quanto mais próximo do bico eu cortar, menor será a base superior. Quanto mais próximo da base inferior eu cortar, maior será a sua base. Ok? Então, eu tenho aqui um tronco de cone e aqui fora outro tronco de cone. Portanto, as duas figuras tridimensionais possuem bases circulares paralelas e esses círculos formam, cada base não possui o mesmo raio, porque esse valor é menor que esse. Logo, não se trata de cilindro. Então, ambas as figuras são formadas a partir de um corte transversal paralelo à base de um cone, sendo, portanto, troncos de cone. Resposta correta, letra D, dois troncos de cone. Beleza, galera? Tranquilo? Viram o que é competência área 2, habilidade 7? É isso aí, identificar figuras. Qual foi o cálculo que nós fizemos aqui? Nenhum. Mas nós usamos de vários recursos teóricos. Por isso que você tem que ficar ligado em todas essas dicas que a gente está dando aqui. Belezinha? Bom, vamos para mais uma habilidade dentro ainda da competência 2, só que agora explorando a habilidade 9. O que diz a habilidade 9? Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano, galera. Bom, vamos lá. Olha só essa situação. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite por duas partes cúbicas que se comunicam. Então, eu tenho uma parte menor, uma parte maior, e elas se comunicam aqui. A aresta da parte cúbica de baixo, essa figura maior, é igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima, ou seja, a medida do lado, como é um quadrado, porque é cubo, cubo é formado a partir de faces quadradas. Então, a medida desses lados são todas iguais, correto? O que o exercício falou? Que a aresta da medida desse cubo de cima, ele é a metade da aresta desse cubo de baixo, ou o cubo de baixo é o dobro do de cima, beleza? Bom, vamos lá, continuando. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Observe, esse cubo da parte de baixo está cheio até a metade dele. E a torneira que encheu ele levou 8 minutos para encher a metade dele. Beleza? Então vamos lá, continuando. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Galera, tome cuidado com essa palavra aqui, ó. Ele está falando de restante do depósito,
é o que falta encher, não é encher o depósito todo, beleza? E aqui as alternativas de resposta. Bom, como que nós vamos resolver esse exercício? Primeiro, eu tenho que saber qual é o volume total desse tanque, somando o sólido da menor e o sólido maior. Fazendo essa soma, eu vou encontrar o volume total desse tanque. Eu preciso saber isso. Depois, eu tenho que descobrir qual é o tempo gasto para encher o metro cúbico desse tanque. Eu vou ter que saber qual é a velocidade que está sendo aplicada no enchimento desse tanque. Descobrindo isso, é só pegar o volume total e dividir por essa velocidade, eu vou saber quanto tempo resta. Então, vamos lá para essa análise. Primeiro, ele falou simplesmente que são 2 cubos. Ele só disse que um é o dobro do outro, a aresta, mas ele não deu a medida. Quando o exercício não der a medida, você tem 2 opções. Você pode dar uma medida? Pode. Professor, eu posso dizer que o de cima é aresta 1 e o de baixo é aresta 2? Pode. Mas o ideal é você dar uma letra. Você diz que um é x, o outro vai ser 2x, porque é o dobro, ok? Ou outra letra qualquer. Nesse exemplo, eu vou chamar de A. Eu vou dizer que uma aresta é A e que a outra é 2A, porque é o dobro, beleza? Bom, como são cubos, como que eu acho o volume de um cubo? O volume do cubo é dado pela aresta elevado ao cubo. Como a aresta do primeiro é A, então o volume do menor vai ser A ao cubo. Como a aresta do maior é 2A, então eu tenho 2A elevado ao cubo, 2 ao cubo, 8A ao cubo. Então o volume do segundo vai ser 8A ao cubo. Beleza. Está representado o volume. Qual vai ser o volume total? O volume total vai ser a soma de A ao cubo mais 8A ao cubo. O de cima é A, o de baixo é 8A, então o total é quanto? A mais 8. Então vai dar 9A. Então o volume total vai ser 9A ao cubo. Beleza, professor, para encher todo o tanque. Já achei o volume total. Agora, me resta saber a velocidade de enchimento. Como que eu vou achar essa velocidade? Analisa comigo. O exercício falou que a torneira tem uma vazão que levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Bom, mas a parte de baixo tem qual volume? 8. Qual que é a metade de 8? 4. Então, ela levou 8 minutos para encher 4A ao cubo? Foi. Então, para saber quanto que ela vai encher, né, 1A, é só eu dividir 4A por 8A. Porque para encher 4, ela gastou 8 minutos. Então, qual foi a velocidade dela? Foi de 0,5A. Essa foi a velocidade por minuto. Essa é a conclusão. A velocidade dela de enchimento é de 0,5 A ao cubo por minuto. Achei a velocidade. Agora ficou mole. Resta saber só quanto que falta para completar esse tanque. Se ele estava cheio pela metade da parte de baixo, então ele estava cheio até 4A. Eu já vi que o total é 9A. Se ele já está cheio 4A, para 9 faltam quanto? 5A. Então, levando em consideração que já está cheio 4A, falta 5A. Então, o tempo que ele vai gastar vai ser 5A dividido por 0,5. Porque 0,5 é o tempo que ele vai gastar para cada A. Como eu tenho 5A, 5A dividido por 0,5 vai dar 10 minutos. Então, quanto tempo ele vai completar esse enchimento? Em 10 minutos. Beleza? Tranquilinho, galera? Top, né? Então, resposta alternativa B. Vamos para mais um aqui, ainda dentro dessa habilidade 9. Tá? O que diz a habilidade 9? Temos aqui uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto tem as seguintes dimensões, em centímetros mostradas na figura. Então, está aqui as dimensões, 40 centímetros, 24, 24.
será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Observem bem, gente, o que é a competência? É nós identificarmos o que o exercício está pedindo. Então, veja bem, eu tenho que ter competência para entender o quê? Que ele falou que vai ser fabricada uma nova lata. Que o comprimento e a largura dessa nova lata vai aumentar em quê? Em 25%, porque a área, a sua base, vai ser 25% maior que a base atual. Agora, veja bem, o volume vai manter o mesmo, não vai ser alterado. Quer dizer, que se essa lata cabe 20 litros, vai ter que continuar cabendo 20 litros, não pode mudar, ok? Se não pode mudar e eu estou aumentando a base, automaticamente, para que ela mantenha o mesmo volume, a altura vai ter que diminuir. Aí a pergunta aqui é a seguinte: para obter a altura da nova lata, a altura atual deverá ser reduzida em... Observem que as alternativas de resposta estão em porcentagem. Não basta, então, eu encontrar o valor da redução. Além de encontrar o valor da redução, eu tenho que verificar quanto que ele representa em termos de porcentagem em relação à altura atual. Eu tenho que fazer essa comparação, porque a resposta está com base nisso. Beleza? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar as novas dimensões da base. Como que eu vou encontrar isso? O exercício falou que a base vai ser 25% maior. Galera, vamos revisar uma questãozinha de porcentagem. Se eu quero dizer 10%, se eu quero representar um aumento de 10% sobre um determinado valor X, como que eu posso representar isso? 10% representa assim, ó, 1,1 vezes X. O resultado desse produto vai me dar 10% a mais do valor original. Se eu quero representar 20% a mais, basta eu pegar 1,2 vezes o valor que eu quero representar 20% a mais. Se eu quero representar 35% a mais, eu vou pegar 1,35 vezes o valor que eu quero representar 35% a mais. Entenderam aí? Então é bem simples a aplicação da porcentagem. Sendo assim, como ele falou que a base vai aumentar 25%, e a base é um quadrado, então todos os lados iguais, então como o lado é 24, eu vou multiplicar 24 por 1,25, que é o aumento que eu quero ter. O 1 representa o 24. O 0,25 é o aumento que eu quero. Então, fazendo esse produto de 1,25 vezes 24, eu vou obter 30. Quer dizer que a base vai passar a ter 30 centímetros. Então, a minha figura vai ficar assim. 30, 30 e aqui a altura. Beleza? Bom, veja bem, galera. Agora, eu preciso descobrir essa altura. O exercício falou que o volume vai ser o mesmo. O volume é o mesmo. Bom, se o volume é o mesmo, então eu tenho a seguinte relação. O volume da primeira lata é igual ao volume da segunda. Como que eu acho o volume da primeira? Multiplicando comprimento, largura e altura. 24, 24 e 40. Como que eu acho o volume da segunda lata? 30 vezes 30 vezes H. Beleza? Eles são iguais. Quanto que é 24 vezes 24 vezes 40? 23.040. Quanto que é 30 vezes 30? 900. Aí o 900 está multiplicando, passa dividindo. 23.040 dividido por 900, galera, vai dar 25,6. Então, essa altura aqui, para que o volume seja o mesmo, tem que ser de 25,6. Mas veja bem, a pergunta não era a altura. A pergunta é em quanto que deve reduzir a primeira lata
a primeira lata, a altura é 40. Então, 40 menos 25 vai dar 14. 14 é o valor da medida que tem que ser reduzida. Mas veja bem, as alternativas de resposta não quer saber o valor, ele quer saber a porcentagem de redução. Então, veja bem, 14 é o que tem que reduzir. Mas quanto que isso representa de 40? Como que eu acho isso? É só dividir 14 por 40 e o resultado multiplicar por 100. 14 dividido por 40, tá? Vai dar 0,36 vezes 100, 36%. Ok? Então, esse aqui é o resultado da porcentagem que terá que ser reduzida. Ou seja, se eu calcular 36% de 40, eu vou obter 14,4, que é exatamente o valor que foi reduzido aí para manter o mesmo volume. Então, resposta, alternativa D, 36%. Beleza, galera? Tranquilo, né? Habilidade 8, galera, dentro da competência 2, nós temos a habilidade 8. O que diz essa habilidade? Essa habilidade diz o seguinte: resolver situação, problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Então, vamos lá. Olha só o exercício. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. O que eu tenho de informação importante aqui? É isso aqui, ó. Que na forma de você misturar água com açúcar, tem que ser uma parte de açúcar para 5 partes de água. Então, é uma de açúcar, uma quantidade de açúcar e 5 vezes a mesma quantidade de água. Então, você tem que estar atento nessa informação aqui. Continuando. Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores, água com açúcar. O copo tem um formato cilíndrico e suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, considere π igual a 3. Bom, como que nós vamos fazer? Primeiro passo é encontrar o volume desse copo. Primeiro passo. Como que eu acho o volume? Vamos lá. Como o copo é um cilindro, a altura é 10 e o diâmetro é 4, se o diâmetro é 4, o raio é a metade, portanto o raio é 2. Conclusão, volume, πr ao quadrado vezes h, 3 vezes 2 ao quadrado vezes 10, 120. Pronto, encontrei o volume do copo. Agora você tem que entender que é uma parte de açúcar para 5 de água. Uma de açúcar, 5 de água. Quantas partes eu tenho? 6 partes. Como elas são iguais, eu vou simplesmente pegar 120 e dividir por 6. Por que isso? Porque fazendo essa divisão, eu vou encontrar o valor de cada parte. É uma de açúcar e 5 de água. Então, eu tenho 6. 120 por 6, 20. Então, eu tenho 6 partes iguais de 20. Beleza? Bom, mas a pergunta é, quanto de água vai ser utilizado? Ele não quer saber o volume total do copo, ele quer saber só a quantidade de água. Como cada parte é 20 e são 5 partes de água, 5 vezes 20, 100. Então, resposta, 100 centímetros cúbicos. Belezinha? Tranquilo, né? Olha só esse outro exercício aqui. Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório fechado que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa ao longo de um período anual chuvoso. As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de chuva na região, em milímetros, e a forma do reservatório a ser construída. Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana, horizontal de 1 metro quadrado, a profundidade P do reservatório deverá medir. Então, está aqui, ó.
Veja bem, deverá medir. Aqui o desenho. Observe que eu tenho uma casa. Isso aqui são os dados estatísticos da chuva, quantidade de chuva durante um ano. Observe que as dimensões da casa é 8 por 10. Aqui é o reservatório que ele quer construir, que tem 4 metros de comprimento, 2 de largura, e ele quer saber qual é a altura desse reservatório, que seja de tal forma suficiente para acumular toda a água acumulada no telhado dessa casa. Ok? Beleza. Primeiro passo que eu tenho que saber é qual é o volume de água captado por esse telhado. Quando eu descobrir o volume total captado, aí eu vou descobrir esta altura. Então, eu vou primeiramente trabalhar o volume total captado pelo telhado. Como que eu vou fazer isso? Da seguinte forma. Olha só. Aqui estão as alternativas de resposta. Então, vamos lá. Está aqui os dados estatísticos. O que aconteceu em janeiro, galera? Em janeiro, choveu 100 milímetros de água. 100 milímetros. O que aconteceu em fevereiro? Em fevereiro, também choveu 100 milímetros. Reparem no gráfico. 100 milímetros. O que aconteceu em março? Em março, foi um período mais chuvoso. Choveu 300 milímetros. 300 milímetros. Abril. O que aconteceu em abril? Em abril, voltou a chover 100 milímetros. 100 milímetros. Em maio, o que aconteceu em maio? Em maio, choveu só 50 milímetros. A metade de 100 aqui, ó, 50 milímetros. Beleza? Olha só, eu estou olhando o gráfico e fazendo a comparação e marcando ali. Aí passou junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, não choveu. Dezembro choveu 50 milímetros. Então, tem aqui dezembro, choveu mais 50 milímetros. Total de chuva no período de um ano. É só somar tudo isso aqui. 100, 200, com 300, 500, com 100, 600, 650, 700. Total, 700 milímetros de chuva durante um ano. O que o exercício falou? Que cada 100 milímetros de chuva corresponde a 100 litros de água acumulada num metro quadrado. Num metro quadrado. Então, 700 milímetros corresponde a 700 litros. 100 milímetros é 100 litros, 700 milímetros vai ser 700 litros por metro quadrado. Ah, agora eu tenho que saber o metro quadrado. Sim, vamos para casa. Ele falou que é 8 por 10. Então, a área, que é um retângulo, vai ser 8 vezes 10, que é igual a 80 metros quadrados. Beleza? 80 metros quadrados. O exercício falou que ele chove 700 litros por metro quadrado. Como eu tenho 80 metros quadrados, o volume total captado vai ser igual a 700 vezes 80, que vai dar um total de 56 mil litros. Galera, o que é 56 mil? É o volume total captado por essa casa, pelo telhado, durante um ano. Porque choveu durante um ano 700 milímetros, que corresponde a 700 litros por metro quadrado, conforme o exercício informou. Bom, se é 700 litros por metro quadrado durante um ano, então eu tenho 80 metros quadrados, então 80 vezes 700, 56 mil. Só tem um detalhe. Aqui está em metro, ó, metro, ok? E aqui eu tenho a seguinte representação, em litros. Para que eu possa dar essa resposta aqui, eu preciso transformar isso daqui para metros cúbicos. Aí vai a seguinte relação. Anotem aí, galera. Ó, se você quer passar de litro para metro cúbico, se você quer fazer essa transformação aqui, você tem que dividir por 1000. Se você quer passar de metro cúbico para litro, você vai
multiplicar por 1000. Essa é a relação de transformação. De litros para metros cúbicos, eu divido por 1000. De metros cúbicos para litro, multiplica por 1000. Portanto, para transformar isso aqui para metros cúbicos, eu vou dividir por 1000. E dividindo por 1000, ó, vai ser igual a 56 metros cúbicos. Beleza, eu sei que o volume desse reservatório tem que atender 56 metros cúbicos. O que é volume? Volume do reservatório. Volume é comprimento 4 vezes largura 2 vezes a altura, que é P. Ele chamou de P. Então, vezes P. O volume do reservatório está aqui, ó, tem que ser de 56 metros cúbicos. Então, vai ficar 56 igual 4 vezes 2, 8. 8 vezes P. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Conclusão, P vai ser igual a 56 dividido por 8. Portanto, P igual a 7. Beleza? Pronto. 7 é o quê? 7 metros. Então, a alternativa de resposta, de acordo lá, é a letra D. Letra D, aqui ó, 7 metros. Belezinha, galera? Observem que é um exercício, é um pouco trabalhoso, porque a gente tem que fazer algumas análises gráficas, mas enfim, sem cálculos muito complexos. A maior dificuldade que a gente encontrou aqui foi justamente nesta observação gráfica, que a gente tem que tomar o cuidado de fazer todas as medidas certinhas, depois entender que milímetro tem que transformar para litros, depois eu achei a capacidade total, como eu estou trabalhando com metros, eu tenho que ter o volume em metros cúbicos, fiz a conversão de litros para metros cúbicos, usando aquela relação de litros para metros divide, de metros para litro multiplica por 1000, ok? Transformei, aí é só igualar. Beleza? Galera, chegamos ao fim da nossa aula. Esse é o último momento nosso antes do Enem. Cara, agora só resta pedir a Deus que acumule você de bênção, que te dê toda a sabedoria, tranquilidade para você sair bem nessa prova, tá? Agora é hora de dar aquela respirada, fazer algumas observações ainda, nós ainda estamos aí há alguns diazinhos ainda antes do Enem, então dá tempo ainda para você dar uma olhada com carinho, mas enfim, acredite que Deus vai estar te abençoando e você com certeza será um campeão. Você vai dar um passo muito decisivo na sua vida. Nós acreditamos em vocês. Da nossa parte, nós fizemos de tudo para contribuir com o seu sucesso e acreditamos que você vai vencer. Resta você acreditar também em você. Beleza? Muita tranquilidade, galera. Fé em Deus e boa prova. Arrebentem a boca do balão. Beleza? Boa sorte. Nos encontramos numa próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até uma outra oportunidade. Valeu, galera. Foi bom conhecer você. Tchau.